Clave. O futuro soa muito bem. Fala a verdade. Tá para existir algo mais intenso, dúbio, fundamental e complexo do que a relação artista-empresário. Conhecemos tantas histórias incríveis como as terríveis também, quando falamos do empresariamento artístico. Aliás, por anos, muitos queriam abolir essa figura do ecossistema da música, ou pelo menos rebatizar a nomenclatura. Falando aqui no contexto do Brasil, chamando talvez de sócio, de manager, e afim, tentando aliviar um pouco os aspectos e espectros que essa palavra carregava ao longo dos anos. Porém, hoje tem se fortalecido o movimento reverso. Talvez pela complexidade nas mudanças do mercado, todas as pontas da indústria têm sentido falta do empresário de ofício. Ou seja, aquele que conhece os segmentos e sabe trabalhar, e não aquele que é um amigo, um conhecido, quebrando galho e assumindo uma posição meio no improviso. E a ideia hoje no nosso episódio é a gente ir no fundo para entender o que é que a gente precisa, qual é a figura do empresariado, do empresário no mercado da música hoje, as necessidades, a concepção dessa palavra e o sentido que ela tem no mercado de hoje. Mas como a gente gosta de fazer no Podclave, vamos dar aquela navegada na história do tempo para entender também quando começou essa relação de empresário e artista. Se a gente for pegar uma linha do tempo mesmo, a gente pode ir até o Renascimento e falar dos mecenas das artes. Parece meio loucura, mas é interessante. Empresário, no sentido de origem, era aquele cara que realmente investia no artista. Por isso até que gosto dessa expressão sócio. Ou seja, quando o empresário, o profissional que está disposto a gerenciar a carreira de um artista, realmente entra de cabeça. Mas vamos lá, vamos começar a nossa análise antes dos anos 60. O mercado da música funcionava de uma maneira um pouco diferente. Era bem aquela questão do intérprete, da voz, que cantava um repertório. E esse repertório, até mesmo o estilo desse artista, era muito dirigido pelas gravadoras, pelas rádios, por os empresários, as pessoas que comandavam o ecossistema da música naquela época. Era difícil ter aquele artista, o cantautor, o artista que interpretava suas próprias canções. E isso também não era tão comercial. Mas uma coisa que parece até brincadeira é que realmente, quando a gente fala de história da música, das transformações, a gente sempre volta para falar dos Beatles. E também até coisas, por exemplo, que o Bob Dylan fez. Então vamos lá. Vamos ver como esses dois artistas impactaram o modelo de empresariamento da época. Bom, Bob Dylan estava longe de ser um crooner, mas esse era o símbolo dele. Ele tinha uma voz completamente fora do mercado ou comercial, mas ele era um compositor autêntico, visceral, e ele trazia suas canções e ele queria cantar e conduzir sua própria carreira. E foi uma revolução total o que o Bob Dylan trouxe, né? Tanto de músicas com minutagem extensa, com uma composição totalmente fora da curva, e isso ser incrível para a época. A outra coisa interessante, quando a gente pega e olha, até os Beatles. Os Beatles, eles trazem um modelo do artista que tem uma autonomia e uma participação no gerenciamento da carreira. Eles cantam músicas 100% das autorias deles, com uma sonoridade totalmente original, mas a originalidade não fica só nisso, fica num cuidado estético, numa produção dos vídeos que os artistas dirigem, e chega até o momento que eles criam sua própria gravadora, a Apple Records. E eles não fizeram isso sozinho, né? O Brian Epstein foi um empresário da banda que participou ativamente da vida dos Beatles de 61 a 67 até o ano que ele veio a falecer. Mas é interessante que a Apple Records foi uma gravadora que nasceu para gerenciar as músicas dos Beatles e depois também produzir alguns artistas. Um dos grandes feitos que eles fizeram foi produzir o James Taylor, que foi um artista, um compositor que por décadas também prevaleceu no mercado. Outro empresário e cena musical que eu acho interessante da gente trazer quando a gente fala dos anos 60, eu tive o privilégio de ter um almoço, reunião com o Rod McSween. Hoje ele é um dos líderes da ITB, uma agência que representa artistas para turnês internacionais, como Pearl Jam, Kiss, o Ben Harper. E na época ele estava aqui para fazer um show do Kiss, e a gente estava negociando uma turnê do Ben Harper por uma produtora que eu trabalhava na época. E nesse almoço ele contou um pouco de como ele começou no mercado, e ele era o empresário
do Pink Floyd nos anos 60, e ele que colocou o Pink Floyd para girar o circuito universitário da época da Inglaterra e do Reino Unido, e que foi chave para que o Pink Floyd crescesse e acontecesse. Então, realmente era um cara que vivia, era um garoto e que queria ver aquela cena acontecer. Então, acho que traz bastante o espírito dessa autonomia, dessa vontade de construção que tinha nos anos 60. Já na década seguinte, o rock se torna um movimento cultural e um movimento que domina muito o mercado da música e serve como um template para o mercado da música. E tem um salto nesse gerenciamento, nesse cuidado com o artista, quando a imagem começa a ser tão importante quanto a música. Os artistas também lançam tendências e eles começam a lançar narrativas, né? Os Beatles lançaram seus próprios filmes, e isso vai para outros artistas que levam até para um novo patamar. Por exemplo, David Bowie e Elton John são exemplos clássicos disso, né? De realizações incríveis, de criação de alter egos, de criação de ópera rock. E é incrível ver a história desses artistas, o quanto eles deixaram o DNA. Agora, quando chega nos anos 80, o jogo muda muito de figura e a gente já começa a se aproximar um pouco desse empresário que a gente tem no imagético popular, digamos assim. Isso se dá justamente pela complexidade do music business na época. Agora, são diversos formatos, diversas mídias, rádio, TV, fita, vinil, parcerias com marcas, trilhas e afins. Era importante que o artista tivesse uma carreira dirigida no sentido dos negócios com as gravadoras e afins. Alguém que pudesse ser o seu elo de confiança. Interessante aqui que mais uma vez um grande nome, uma figura icônica como Michael Jackson e Madonna dão aula nesse segmento, né? Eles criam os brands, eles começam a licenciar as suas músicas, as suas imagens, construindo verdadeiros impérios, parcerias muito relevantes com marcas assim, e eles levam essa gerência de carreira para um novo patamar. Agora já nos anos 90 e 2000, começam os movimentos independentes e cenas underground, especialmente no hip hop, no grunge, em que os artistas querem ter total controle da sua carreira, nenhum intermediário, e eles querem ser autogerenciáveis. E isso começa a se popularizar muito nos anos 2000 e chegando até hoje, passando 2010, 2020, ainda resiste muito essa ideia. E na verdade hoje a gente já tem até um movimento contrário, porque começa até por esse impulso das redes sociais, essa dissociação do mercado da música, descentralização do mercado da música, dos artistas autogerenciáveis, começa a existir umas expressões, por exemplo, o artista empreendedor. Então a gente vê casos como a Anitta dominando o gerenciamento da sua carreira, mas o único ponto de atenção é que isso não é para todo mundo. A gente sabe que é uma habilidade que poucos têm de consolidar a mente do empresário, a mente do artista e fazer essa roda girar de uma maneira muito equilibrada. Agora é o seguinte, a gente já sente o cheirinho de 2025. E o que acontece com o mercado da música? Ele de novo está muito complexo, muito confuso, com muitas possibilidades. E os artistas se perguntando dia a dia como eu faço para viver a minha música. Se eu não vendo mais discos, se o streaming não paga o necessário. Mas existe caminho, nós conseguimos ver artistas acontecendo e fazendo o mercado acontecer. Enfim, mas é muito complexo para você pensar sozinho. Aí, o mercado começa a chamar. A gente precisa de empresário. Pessoas que saibam ver o valor do artista, fazer as conexões certas, gerar negócios, potencializar aquilo que o artista tem. E também proteger das pressões, dos burnouts, das comparações. Tudo que esse novo mercado traz de uma maneira muito, muito intensa. Pois é, o caminho não é fácil, mas existe um caminho, sempre tem um caminho. E a gente vai conversar um pouco com a Tânia Arthur. A Tânia Arthur é uma empresária do meio musical, uma mulher incrível, vencedora do Women's Music Event Awards como a empresária do ano. E ela realmente tem feito um trabalho maravilhoso com o Jonathan Fair e recentemente ela está assumindo o gerenciamento da carreira de outros artistas como Yoon. E aqui a gente vai abrir o palco para escutar a Tânia, essa sua jornada de como ela se desenvolveu, como ela assumiu essa cadeira de empresária do mercado da música e hoje tem se tornado uma referência no trabalho que ela tem feito. Então
agora a gente recebe aqui no Podclave Tânia Arthur. Seja bem-vinda, Tânia, ao nosso podcast. Obrigada, Pedro. Um prazer todo meu estar aqui com você, enfim. Demais. A Tânia, a gente tem um contato uma história já de alguns anos aí, de conversando muito sobre mercado, também de uma proximidade bastante com alguns projetos que a gente já desenhou com o Jonathan. E Tânia, eu acho que pra gente trazer todos os ouvintes na mesma página, conta pra gente como foi a sua inserção no mercado da música, a história da Sim Produções, enfim, como que você está hoje nessa posição, como foi que você desenhou essa trajetória ou acabou acontecendo na sua vida? Acabou acontecendo, Pedro. Isso foi em 2013, por aí. Eu comecei a trabalhar com o Jonathan, vendo potencial nele para estar divulgando o trabalho dele, né? Foi mesmo que uma pessoa que queria ajudá-lo, né, nesse agenciamento de carreira, mas que eu não tinha nem essa clareza de que era um agenciamento, né? Mas queria potencializar o que eu já via como talento. E em 2013 ele ainda estava fazendo shows com outros artistas, né? Fazia muita gig com outros artistas, e aí foi que eu decidi, junto com ele, potencializar essa carreira dele. Mas eu também não conhecia o mercado. E comecei a mapear o mercado de uma forma muito paulatinamente, né? Entendendo quem eram os atores ali, o que cada um fazia, conhecendo os festivais, né? Isso foi em 2013. E aí ele lançou o trabalho dele autoral. Foi bem legal. Foi uma trajetória de pouco a pouco, que não foi desenhada, né, a princípio para Sim Produções. E, inclusive, na época a gente utilizava muito o meio do Jonathan, que esse tino empreendedor dele mais jovem. A gente tinha uma outra empresa que usava só esse CNPJ dele. E aí eu decidi abrir a minha empresa e fazer isso paralelamente, né? Quando foi em 2014, se eu não me engano, foi isso. Eu abri minha empresa, mas também continuava ali trabalhando a carreira dele com o CNPJ e a empresa, o nome dele, né? Tudo com o nome dele. E aí a gente decidiu, conversou, enfim, nós decidimos separar as coisas, ele como artista, eu como empresária que cuidava da carreira dele. E foi isso. A Sim Produções nasceu basicamente para gerenciar o trabalho do Jonathan Fer. Hoje eu não sou mais, não trabalho só com o Jonathan Fer, né? Trabalho com outros artistas também, mas inicialmente foi isso, assim, foi um trabalho que primeiro eu precisei e queria amadurecer melhor com o Jonathan, para depois ampliar e poder trazer outros artistas. Foi uma decisão mesmo pessoal minha, assim, apesar de outros artistas me procurarem, né, tá sempre procurando para estar agenciando a carreira, mas eu também não achava que eu estava pronta para esse momento. E aí eu precisei amadurecer essa ideia, entender melhor o mercado, entender o que enfim, desde o que era fonograma, entender o que era cada coisa, como exatamente uma pessoa que agenciava uma carreira precisava fazer para trabalhar com artista. Claro que também, assim, a minha experiência no mundo corporativo facilitou para entender como era essa comunicação, como era esse diálogo com as empresas, enfim, com os contratantes, né? Sou formada em Direito, então essa leitura já, inclusive, de um contrato, né? Entender, isso ajuda muito também, você não está totalmente no escuro. Mas pensando também em mercado, que a gente sabe que também não é nada lógico, tem uma estratégia, né, para cada lançamento, para cada coisa que você vai fazer, né, dentro do mercado, mas não existe uma coisa lógica, matemática, né, cartesiana, que se eu fizer A mais B mais C, eu terei sucesso. Né? Eu vou conseguir alcançar lá. Eu acho que a gente tem maneiras ali para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Acredito que existe um tempo de maturação, né, dessa carreira, né, mínima pelo menos, e digo de forma bem lógica, né? Claro que existem sucessos aí que podem estourar do nada, né, viralizar,
Mas dentro dessa maturação de trabalho conciso, existe um tempo ali. E aí, enfim, quando foi o ano passado, eu decidi ampliar a minha agência. E aí, quando eu decidi ampliar, eu trouxe mais 3 artistas. Demais. Poxa, você falou tantas coisas legais pra gente explorar aqui, Tânia. Primeiro que eu não sabia que você tava tanto tempo com o Jonathan. São 11 anos, então, hein? Que demais. Bastante tempo. Porque é isso, e demora pra ver florescer a semente que que você plantou lá atrás, né? Então essa questão da perseverança é muito forte, né? Agora, Tânia, eu quero falar um pouquinho de várias coisas que você tocou, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante. Essa sua jornada foi do aprender e do fazendo ali, né? E é muito legal, né? Que, bom, é isso, você tinha uma formação de direito que, cara, talvez na hora que você estava cursando você nem pensava nisso, mas hoje você vê, caramba, eu como empresário artista com um pezinho no direito te dá um adianto, né? É como você falou, né? Questão de contrato, visão, Exato. modo de pensar. Mas quando você começou, daí você talvez começou mais como uma produtora, do que mais como... Porque eu imagino, tá? Porque é isso, vai fazendo. E depois você vai, não, eu sou uma empresária, sou uma gestora de artista. E quando foi que você começou a ficar confortável com esse nome? E como que você vê hoje, cara, o que é ser uma empresária? Uma gerenciadora de carreira de um artista? Eu demorei um tempo até para ficar confortável com esse nome, né? Porque, primeiro, assim, existe um recorte aí de mulheres pretas não serem empresárias artísticas, né? É difícil, né? Você encontrar dentro desse mercado mulheres pretas com empresariamento artístico. Eu acho que até muitas fazem o empresariamento, mas talvez elas nem se denominam dessa forma. Porque ela está fazendo tudo, né, tá fazendo todo o gerenciamento, ela só não colocou o título de empresariamento artístico, ou porque ela não percebeu isso, ou porque o próprio artista também não reconhece que ela está empresariando, essa pessoa está empresariando artisticamente, né? Então, para mim também demorou um pouco para eu falar assim, agora eu sou uma empresária artística, porque o Jonathan, na verdade, me potencializou muito nesse lugar, porque na época eu falei, tá, eu tô produzindo aqui, também era assim. Mas, na verdade, desde o início do trabalho dele, eu já fazia tudo que eu já faço hoje. Eu sempre pensei no 360. E a produção não é pensar no 360, né? A produção, muitas das vezes, assim, a produtora ela vai pensar no show, ela não precisa pensar na venda do show, ela não precisa pensar no figurino do show, ela não precisa pensar na estratégia de crescimento, ela não precisa... porque, assim, o empresariamento artístico, ele te envolve muito mais, né? Principalmente para um artista independente. Claro que se a gente for falar de um mainstream, enfim, existem divisões, né? Como hoje também me sinto confortável de ter um assistente de produção que vai cuidar de determinada área. Tem uma pessoa aqui, por exemplo, em Portugal, eu tô em Lisboa agora, né? Para um show do Jonathan em Manchester, depois show dele aqui, depois em Manchester. Então, assim, vou ter uma pessoa aqui. Então, assim, você acaba ramificando, porque você também não consegue alcançar tudo. Ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar, de ter uma equipe muito grande, né? Não muito grande, mas que eu me sinta mais confortável, mais tranquila para estar mais aliviada e poder pensar mais em estratégia. Porque eu acho que o empresariamento artístico é basicamente você, obviamente, gerenciar, né, essa carreira do artista, mas pensar estrategicamente e estar menos no operacional, né? Então, mas hoje eu também faço ainda o operacional, com auxílio também de assistente de produção que está ali comigo, né? Mas até eu me sentir confortável para o mercado de falar que eu sou empresária artística demorou um tempo. Demora um tempo, na verdade, para você reconhecer algumas coisas que você faz. E eu acho que vem muito desse lugar de não pertencimento, né? Eu não pertenço a esse lugar. Mas eu fui me pertencendo, eu fui tomando coragem, posse ali daquilo que eu já fazia, né?
e me apresentando também para o mercado. E aí, quando eu falo que o Jonathan me potencializou, ele me potencializou não só para mim, mas também para o mercado. Quando ele me apresenta, ele não me apresenta como, minha produtora. Não, e a gente vê muitos artistas fazendo, essa aqui é minha produtora. E aí, infelizmente, até a produção acaba sendo vista como algo menor, e que na verdade nem é, né? Então, assim, eu acho que é importante eu ocupar esse lugar, não só para mim, mas para que outras também entendam que elas também podem ocupar e ter referências. A Eliane, por exemplo, do Brown é para mim uma referência, né? Uma empresária, produtora cultural, enfim, assim como eu. Quando eu comecei a carreira com o Jonathan, eu também fazia produção cultural. Hoje eu não tanto, porque eu não tenho tempo, mas estou com um pezinho e com estratégias para isso também. Mas, enfim, o Jonathan já falou isso para você num podcast, como a gente começou e tudo mais. E eu também estava com ele nessa, em todos os passos, né, que ele deu ali, pensando na estratégia, a estratégia inclusive dele de crescimento. E foi isso. Eu nem vou me estender muito, senão eu vou falando até. mas muito bom. E quando eu até disse que a sua trajetória é comum, né, das pessoas aprenderem fazendo, mas o que não é comum, eu acho que é muito a sua postura, né, Tânia? Você é uma pessoa... Todas as vezes que a gente sentou para conversar, você tem uma visão muito diferenciada. E para mim é muito constante quanto você vai crescendo, né? Você sempre tá vendo algo novo. Então, realmente você tem uma visão estratégica muito aguçada. E é legal que eu percebo que eu começo a entender o que é um empresário e um gerenciador de carreira, uma empresária, uma gerenciadora de carreira artística em 2024. Eu acho que a gente vem de uma cisma dos anos 80 e 90, que o empresário é quase um personagem que quer aparecer mais que o artista. Existe um glamour do nome empresário, é um cara que promete o mundo e não entrega nada. E aqui você acabou de falar, né, o lance, o quanto que você se construiu para depois eu tenho essa chancela e faz parte, e eu me sinto confortável com ela. Não que a gente também tem que esperar demais e construir demais, né? Eu acho que tem um lance aí que também de preconceitos e barreiras, como você mencionou. Mas uma coisa que eu acho muito legal você falar aqui, porque também vem desse conflito de eras, assim, porque é isso, tem empresários que colocam, sei lá quantos artistas na sacola e falam, sou empresário de artista, e vai dando atenção de um modo, né? E você já falou na sua apresentação, que eu falei que você falou de muitas coisas legais, o cuidado que você tem. Opa, agora eu estou num lugar que eu consigo abraçar mais um artista. Como é que você faz essa gestão? Você tem um perfil? Você sente uma intimidade, uma conexão? Quem são os artistas que hoje estão com você nesse momento? Enfim. Eu já tinha um interesse em trabalhar com alguns artistas, né? Já há muito tempo. Claro. Mas não porque eu não me sentisse preparada, mas por essa questão mesmo de braços, né? De sentir que era o momento, e eu precisava também tá mais com o Jonathan, né? A gente precisava trabalhar mais a carreira dele, e é isso. Demais. Mas o ano passado, eu já estava iniciando uma conversa com a dupla chamada Yo1, que é de R&B, de soul. E a gente, já há uns anos atrás, já tinha sido procurado, inclusive pelo ex-empresário dele, Pedro Bom, e acabou a gente não conseguindo evoluir mais com a minha negociação do que seria interessante para mim, e eu decidi não continuar. Quando foi o ano passado, os meninos me procuraram novamente, eles estavam terminando o contrato com a antiga gravadora deles, e a gente retomou a conversa, e esse ano a gente decidiu dar as mãos aí e tá trabalhando a carreira dos meninos. Aí a gente fez o Rio to See, e a gente tá meio que num processo agora de rebrand da carreira deles, enfim, de entender o momento oportuno ali. Mas assim, eu já gosto muito, sempre gostei do Yo1, né? É uma dupla que, inclusive, que conversa bastante até com a musicalidade do Jonathan, né? E tenho mais dois artistas que musicalmente não conversa com o Jonathan, mas também sou apaixonada, né? Que são dois artistas. Uma de Pernambuco, é a Rob Love. Ela tá fazendo uma gravação agora, tá no período de gravação com o Cassim e com o Mário Caldato, que tá em Los Angeles gravando e fazendo a mix toda virtual. E a gente vai fazer lançamento o ano que vem, a partir de janeiro.
E o Alisson, que é um artista de Minas Gerais, originalmente, mas ele mora em São Paulo e que tem uma pegada mais MPB ali. Ele brinca que fala que é o afropop, né? Ele com esse termo, foi bem legal. Então, assim, são mais 3 artistas que eu trabalho, que são artistas que eu sou apaixonada. Então, assim, primeiro eu tenho que gostar, né? Acho que é o primeiro passo. Primeiro eu gostar e entender se eu gosto desse som, até para eu vender aquilo que eu gosto, né? Então, eu acho que é o primeiro passo. E aí foi o ano passado, eu decidi pegar mais 3. Eu tava sem só com o Jonathan e aí decidi pegar mais 3 de uma vez só. Demais. E legal que bom, e o a gente também gosta e acompanha muito daqui. O Jonathan, a gente tem uma super sintonia. A gente se conheceu pela tentativa de fazer alguns projetos juntos, então a gente é bem afinado com essa sua curadoria. Uma coisa que eu acho, Tânia, pelo que a gente percebe pelos artistas que você mencionou também, são artistas de qualidades incríveis e que tem um bom desafio, né? Para o mercado brasileiro, internacional também, mas tem tanto potencial quanto os desafios, assim, né? A gente percebe aí uma jornada são artistas emergentes, independentes, né? E como você enxerga hoje, assim? Então, porque assim, o que eu percebo é que você gosta de comprar brigas boas, assim, né? Você acredita neles, mas são brigas boas, assim, né? Pô, o Jonathan tem uma trajetória completamente oposta do status quo, né? É um menino que veio de Madureira, que quer tocar piano e música instrumental. E aí, na hora que ele começa a se achar nesse lugar, não, mas agora eu quero dialogar com pop. E aí vai desbravando todos os limites que vem o sistema, que vem os padrões, assim. Então, eu acho maravilhoso, eu acredito. Mas eu sei que é um trabalho bom, né? E de pavimentar esse caminho. Conta pra gente, assim, quais são... Eu sei que você acredita muito, tá muito alinhada, mas se você pudesse mapear, cara, quais são hoje os desafios que pra você são aqueles que você coloca ali? Cara, a gente precisa passar essa barreira aqui. Se tem desafios parecidos com os outros artistas também? Bom, eu acho que assim, o desafio maior é você não desistir, na verdade, porque assim, muito bom. São artistas que têm um trabalho incrível, todos eles, que eu acredito, mas eu acho que é a persistência mesmo no trabalho, sabe? De você não desistir e não desistir, sabe? É você acreditar, assim, da mesma forma como o artista ele acredita no seu trabalho e não consegue viver, porque quem vive de música, isso é uma cachaça, né? E você não consegue deixar, né? Você gosta disso, você pode fazer outras coisas e tal, mas você acredita de verdade. Então, eu acho que esse é o maior desafio, assim. Claro que tem outros desafios que também é você ter palcos, né? Qual é o palco que recebe um artista novo quando você não tem audiência, né? Quando você ainda não tem uma audiência tão grande. E mesmo para quem tem uma audiência já, né, de se manter na audiência. Ali, meio que surfando a onda, né? Como dizem, você continuar ali na crista da onda. Sim. Eu acho que é resiliência e resistência mesmo de que o seu trabalho como manager é não desistir e quando também tiver fraca, buscar, na verdade, forças para você tá ali, tá de pé, sabe? Porque muitas das vezes o artista também não está. Não, é um desafio, não é fácil, né? Principalmente, como você falou, assim, é um trabalho desafiador, porque você não está pegando um artista grande para agenciar, não. Você está pegando um artista que, muitas das vezes, tem a dificuldade de gravar um álbum, porque não tem recurso financeiro para isso. Você entender quais caminhos ou quais oportunidades você tem que buscar para esse artista, ou artista que, sei lá, tá hypado ali, né, para você tentar conseguir mantê-lo nesse lugar. Tentar não, né? Conseguir fazer com que ele esteja sempre ocupando esse lugar. As pessoas com quem você também tem que buscar parceria
E é isso, assim, não tem muito mistério, não. Tá aí, claro. E essas transformações que o mercado tem passado, você, como você sente, para você é natural acompanhar esses novos meios? Eu sei que vocês são muito criativos, inclusive você e o Jonathan, vocês exploram, vocês tiram uma onda, assim, eu amo a presença de vocês nas redes sociais, que é bem diferente dos outros artistas, assim, e vejo que vocês experimentam bastante. Mas como é que é surfar essas... Porque é isso, cara, o jogo muda muito rápido, cada vez vai ser mais assim, pelo que parece. Para vocês, essas transformações no meio de como se consome música, como se comunica música. Eu acho que assim, a gente não tem como muito fugir, exatamente, mudou, né, a forma de consumir. Você não tem como só fazer um álbum lançar, até porque nem tem mais CD físico, né? A comunicação realmente mudou completamente. Eu acho que tem uns desafios maiores ali de comunicação, da rede social que você vai usar, às vezes a dificuldade ali de entender determinadas ferramentas, como por exemplo o TikTok, que a gente sabe que às vezes você tem que estar ali, né? Assim, não, mas eu não me vejo dançando, mas já o TikTok, por exemplo, não é só dancinha, né? Tem outros caminhos, Total. enfim, eu acho que esse é realmente é uma forma nova e que a gente faz também, assim, a gente pensa em contar uma história, assim, as pessoas hoje estão preocupadas não só com a música, né, de conhecer o artista, a gente percebe que as pessoas estão mais próximas do artista, algo que era muito... Tava falando isso outro dia, assim, o artista era meio que intangível, né, era uma coisa assim muito distante, e eu percebia também que, assim, era uma coisa louca, né, pelo menos eu que já tenho mais 40 e mais, né, você percebia que assim, as pessoas gritavam, se rasgavam, né? Era aquela coisa do fã estar escondido e tal. Tem um pouco isso ainda, mas era uma coisa absurda, né? Era tipo assim, como é que fizeram isso? Sei lá, fã que se escondia no quarto do hotel para encontrar com artista e tal. Mas também, em compensação, você não tinha, né? Artistas tão... Assim, você não tinha uma variedade de artistas, eram sempre aqueles que estavam dentro de gravadoras majors que conseguiam. E hoje, graças a Deus, mudou, porque aí a gente tem Jonathan Fair, tem outros artistas que a gente sabe que conseguiram espaço porque mudou. Então, hoje eu me sinto feliz. Eu também sou de Madureira, né? Na verdade, Vaz Lobo, ao lado de Madureira, mas eu me sinto pertencente à família Madureira. Então, assim, a gente caminhou mesmo que os mesmos passos também. Ele entendendo a mim, né, enquanto empresária, começando ali, produtora, produzindo, fazendo tudo, e eu entendendo também o Jonathan, né, que também não tinha esse conhecimento, e a gente foi crescendo juntos. Eu acho que é um case realmente. E outra coisa, assim, Pedro, a gente não tem medo de arriscar. Eu estava falando isso também com uma outra artista, né? Mas assim, não é todo mundo que está preparado em arriscar, né? A gente não tem medo de arriscar, sabe? Eu estou aqui em Lisboa agora e Jonathan vai fazer um showcase importantíssimo aqui, que é o Omex. A gente sabe o quanto é difícil conseguir um showcase na Omex. Ele é o único brasileiro selecionado pela Omex. Gostaria de ter mais brasileiros, mas enfim, de fato ele foi o único brasileiro selecionado, meio que representando o Brasil. E é isso, assim, a gente não tem medo de arriscar, sabe? Investir também, vamos investir nisso daqui, temos aqui recursos para a gente investir, vamos embora. Né? Eu acho que é pensar juntos. Eu e o Jonathan somos sócios do trabalho, né? A gente entende o Jonathan Fair como nós dois aqui e a gente seguindo a bola. Assim, é muito bom e isso me alimenta muito a gente pensar nas estratégias de que a gente, vamos tal feira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. A Jonathan, eu tô pensando em mudar. Eu lembro como se fosse hoje. Jonathan era um trio, né? Era um trio, agora é um quinteto. São 5 músicos. E aí a gente lançou o trio como estratégia. A gente falou, vamos fazer um evento aqui fechado, só para convidados. E a gente fez esse lançamento completamente diferente do que todo mundo faria. Normalmente as pessoas fazem um lançamento. Gente, quem quer ver? Não, eu falei para ele outra coisa. Olha só, vamos fazer uma coisa aqui fechada, só para convidados. E aí criou o burburinho, porque as pessoas queriam estar, né? Um evento fechado. Quem não quer? O evento fechado.
Então, Total. assim, isso foi legal, foi bem estratégico para que a gente pudesse criar esse burburinho de já no lançamento, quem é esse rapaz aí que está fazendo um evento fechado de lançamento do trabalho da carreira dele, né? Então, assim, a gente não tem medo de arriscar, eu acho que isso é o que me move, é o que move o Jonathan também, com tudo. É ele no vocoder, é ele colocando a voz aí. É verdade. Enfim, aí o que os outros vão pensar, não importa. O que importa é que é a verdade dele e a minha também. E é o que a gente percebe que faz sucesso, sabe? É o que a gente percebe que as pessoas percebem, eu acho que uma originalidade, uma autenticidade, né, do trabalho dele e da nossa carreira mesmo, porque senão, eu brinco o seguinte, eu falei, gente, se eu fosse padrão, eu não seria quem eu sou, né? Então, você olha para mim, você não vê nada padrão. Por que o meu trabalho vai ser padrão? Por que o trabalho do Jonathan vai ser um padrão? Total. Eu acho isso muito legal, porque nas nossas conversas realmente isso transparece muito isso. O que é a visão, estratégia, um plano para vocês, tá na música, tá no objetivo de carreira, é muito alinhado. Eu acho que realmente isso é muito evidente, Tânia. Eu acho muito bonito. E assim, a gente tá caminhando para a reta final do nosso episódio e eu vou fazer uma das perguntas mais clichês do universo, que eu nunca fiz para ninguém, mas eu sou muito interessado nessa sua perspectiva, Tânia. Qual é o conselho que você daria pra Tânia que começou lá atrás, assim? E pra quem tá começando hoje? Porque é isso. A gente falou, né? O empresariamento, gestão de carreira, teve tantos estigmas, mas eu acho que hoje é uma das coisas mais raras do mercado. A gente conversou no episódio anterior com a Dani Rodrigues e a gente falou isso. Como é raro por muito tempo o artista quis eliminar esse empresário, esse intermediador. Mas hoje não dá. Hoje o mercado é muito complexo. A gente precisa dessa pessoa, desse papel. E eu queria saber qual que é o conselho que você daria para quem está começando ou para a Tânia de 10, 11 anos atrás que começou nessa jornada, assim. Eu acho que primeiro não desista. Não desisti, tô aqui. Mas, sobretudo, se organize, né, bastante, porque eu acho que trabalhar com o que eu trabalho tem que estar organizado, tem que realmente acreditar, mas estar realmente organizado, né, em todos os sentidos. E é isso, não tem muito, não desistir. E estar organizado já está um bom caminho. já está muito na frente. Porque é isso. Agora, eu acho que talvez o que eu faria com mais antecedência, assim, se eu pudesse, eu teria já desde o início alguém que pudesse estar colaborando comigo. Mas é isso. Eu acho que também, claro, que eu não sou a Tânia, né, do passado, né, mas se eu pudesse, poxa, acho que começar já com pelo menos mais uma pessoa, isso ajuda muito a dividir mesmo, né, as atenções, aquilo que é realmente o operacional, o que é estratégico, enfim, isso é legal. Mas eu sei que essa não é a realidade, né, para todos, então se puder ser assim, ótimo. E é difícil, né, pra quem tá começando, mas tem aquele lance que às vezes é o medo de crescer, né? E o medo de crescer às vezes parece, né? Mas aquele pezinho fora da água que você tem que botar para as coisas rolarem, né? Mas, poxa, Tânia, muito obrigado. Eu tô aqui na torcida acompanhando aí a turnê de vocês da Europa desse ano e espero que dê tudo certo, seja tudo ainda mais incrível daquilo que vocês já estão sonhando, pensando aí, que seja tanto muito lindo em Portugal como na Inglaterra. E obrigado por esse seu tempo com a gente no meio desse rolê todo, tudo acontecendo nessa vida de empresária multiartista. Você separa esse tempo pra gente. Obrigada, Pedro. Um prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Enfim, que tudo de melhor para a Clave, para você e que por mais empresárias artísticas aí no meio desse processo para potencializar outros artistas e por artistas também que reconheçam o trabalho importante que é a carreira de um disco, né? Então, é isso. Valeu, Tânia. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
Clave. O futuro soa muito bem.